Primeiro ano, na corrida de 100 metros rasos, o juiz dá a partida por meio de um tiro para o alto. Resultado da deflagração de um cartucho desprovido de projétil. O som se propaga pelo ar até as arquibancadas e após 0,5 segundos, o juiz ouve o eco do som produzido. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, a distância aproximada que separa o juiz da arquibancada o que acontece? A distância que separa o juiz e a arquibancada, vamos chamar de x, por exemplo. Né? Então, a distância percorrida pela onda sonora, eu tenho o juiz, vou desenhar aqui. Eu vou ter o juiz e a arquibancada. Então, a onda sonora, ela vai até aqui, x, e volta até aqui, x. Então, a distância é igual a 2x. Certo? O tempo necessário, que nem está aqui, ó, que ele escuta, é de 0,5 segundos. Né? Então, se Deus vê tudo, né, qual seria essa distância? A distância é 2x, duas vezes ali. Então vai ser 2x. A velocidade no som 340, né? E o tempo 0,5. Então 2x é igual a 170. A distância, né, do juiz à arquibancada é de 85 metros, que mais aproximada de 80 metros, letra A. Tá? Número 2. Para que o cérebro humano consiga distinguir dois sons, é necessário que o som chegue aos nossos ouvidos após um tempo mínimo de 0,1 segundo. Para intervalos de tempos menores que esse, o cérebro não distingue os sons, fenômeno conhecido como persistência auditiva. Né? A persistência auditiva é dada por esse tempo de 0,1 segundo de intervalo para a gente ouvir o som. João, Pedro e Maria encontram-se próximo a um obstáculo que produz eco, refletindo a voz das pessoas. Veja a figura. João está a 15 metros, então o João está aqui, 15. O Pedro está a 20 e a Maria 25. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340, naquele local, é correto afirmar que... Olha só, então, qual vai ser a distância mínima que tem que ter para que as pessoas escutem? A onda sonora ela vai e volta. Então, nós sabemos que D é igual a V vezes T, não é? Então, vamos lá. A distância, a velocidade é 340 e o tempo da persistência é 0,1. Então, a distância de ida e volta é de 34 metros. Ida e volta. Então, deixa eu colocar aqui 34 metros, ida e volta. Logo, se eu dividir por 2, eu vou ter 17 metros, que é a distância entre a pessoa e o obstáculo. Então, isso exclui João. Coitado do João. O João não vai escutar. Né? Então, o João está fora. Não vai escutar o eco. Pedro, ok. Maria, ok. Então, Maria e Pedro ouvirão o eco de suas vozes. Resposta, letra B. Tá? Terceira questão, um telefone celular recebe e emite micro-ondas. Quando ligamos para outra pessoa, o telefone dela recebe as ondas eletromagnéticas e emite um sinal sonoro, o toque ou vibra, né, dependendo da configuração escolhida pelo usuário.
Em um experimento, um telefone celular é pendurado por um fio muito fino no interior de um recipiente de vidro onde é feito o vácuo. Alguém disca para esse telefone que está configurado para tocar uma música ao receber o chamado. Considerando a possibilidade de que uma quantidade perceptível de onda sonora possa ser transmitida através do fio para as paredes do recipiente, é correto afirmar que, olha só, o que vai acontecer? Ali está o vácuo, né? Então vamos fazer tipo um exemplo aqui assim. Aqui está aqui a cúpula, né? Onde está o telefone está aqui dentro. Então aqui tem vácuo, certo? Então o que vai acontecer? As micro-ondas são ondas eletromagnéticas. São ondas eletromagnéticas. Então o telefone vai receber a micro-onda, porque ela se propaga no vácuo. Só que quando ele começar a tocar, vai começar a tocar a musiquinha lá, o som é uma onda mecânica. O som precisa de um meio físico para se propagar. Logo, a gente não vai ouvir o som. O som não será ouvido. Então, por isso que a resposta é a letra D. Ó. O telefone receberá as micro-ondas, mas não será possível ouvir a música. Então, a resposta é a letra D. Número 4. Considere as seguintes situações. Um estudante relata que durante excursão a uma mina pôde, ao gritar, perceber o eco, resultado da reflexão do som na parede da mina, porque a parede estava localizada a 10 metros. Pessoal, a distância mínima para ouvirmos o eco é de 17 metros. Então o cara está errado. Isso aqui está incorreto. Tá? Uma parede tem altura de 3 metros e comprimento de 10 metros. Uma pessoa conversa por trás dela, mas outra pessoa na frente da parede não poderá jamais ouvi-la, porque as dimensões da parede não permitem a difração. Olha só, a parede tem dimensões de 3 e 10, né? 3 de altura e 10 de comprimento. As ondas sonoras que tem as ondas sonoras de frequências, né, mais baixas, elas têm um comprimento de onda bem grande, né, suficiente para ocorrer o processo de difração. Então essa aqui é verdadeira, tá? Mentira, essa aqui está incorreta também. Que falou que já não poderão jamais ouvi-la, né? Vai poder ouvir sim, porque a onda sonora tem um comprimento de onda grande, suficientemente para contornar a parede. Então essa aqui está errada. A terceira. Uma menina estica e prende uma corda metálica de baixa densidade linear e a faz emitir para o seu modo de vibração fundamental uma frequência de 40 Hz. A frequência de vibração de seu terceiro harmônico não será audível para um ser humano, condição normal, porque terá uma frequência acima de 20 kHz. Olha só, frequência, deixa eu fazer aqui embaixo. A frequência do harmônico é o número do harmônico vezes a frequência do primeiro, tá? Então a frequência do terceiro harmônico é 3 vezes 40, que é igual a 120 Hz, né? Não tem nada a ver que a frequência não vai ser acima de 20 kHz. A frequência do terceiro harmônico é 20 Hz, tá? Isso é algo que eu não comentei muito, mas os harmônicos são calculados assim. A frequência do harmônico é o número do harmônico vezes a frequência do primeiro. Então é o terceiro vezes 40, 120 Hz. Então todas as afirmativas estão falsas. Quinta questão. Um golfinho emite um som no ar de comprimento de onda igual a
3,4 vezes 10 a menos 3 metros. A tabela a seguir mostra o limite de audição de alguns animais. Pode-se afirmar que os animais, dentre aqueles citados, perceberão a emissão do som. Vamos utilizar a equação fundamental. V é igual a lambda vezes F. Certo? Propagação no som, a velocidade é de 340. O lambda nos foi fornecido. 3,4 vezes 10 a menos 3. Vezes a frequência que eu vou calcular. Então, a frequência vai ser 340, 3,4 vezes 10 a menos 3, vai dar uma frequência de 1 vezes 10 a quinta Hz. Certo? Então, 1 vezes 10 a quinta, só o morcego consegue escutar, porque ó, todos aqui 10 a quarta, 10 a quarta, 10 a quarta. E aqui, 1 vezes 10 a quinta, o morcego está ok. Então, apenas o morcego irá ouvir. Letra D. Questão número 6. As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que se propagam em um meio elástico. Sobre as ondas sonoras, é incorreto afirmar que a faixa de frequência audível para os seres humanos varia de 20 a 20 mil. Então, para as ondas que se propagam no ar a 340 metros por segundo, o comprimento de onda na faixa audível varia de 1,7 centímetros a 1 a 17 metros. Se for 20 Hz, 340 por 17 dá 20. 340 por 20 mil vai dar 1,7. Então está correto. A B. As ondas sonoras experimentam o fenômeno da difração? Sim, que é a capacidade que tem de contornar objetos. Está o correto. C. A intensidade da onda sonora está relacionada com sua amplitude? Nós vimos nas propriedades do som que a amplitude está relacionada à intensidade sonora. Um som forte e um som fraco. O eco é o resultado da refração do som? Não. O eco é o resultado da reflexão do som. Reflexão do som. Então a resposta é a letra D. Número 7. Durante um exame de ultrassom, uma onda passa de um tecido para o outro e sua velocidade varia. Nessa situação, a onda sofre. Pessoal, quando a onda muda de meio de propagação, velocidade e comprimento de onda são alterados, conforme a gente viu, mas a frequência permanece constante. Então, a onda sofre refração e sua frequência não se altera. Então, logo de cara, é a letra A. Porque na B, refração, ok. Comprimento de onda não se altera? Errado. Reflexão, não. Interferência, não. Reflexão, não. Então, letra A mesmo. Tá? Número 8. Quando ouvimos uma banda de rock ou uma orquestra sinfônica executar uma música, podemos distinguir o som emitido por cada um dos instrumentos tocados pelos músicos. Essa é uma das capacidades do nosso aparelho auditivo, não é? A qualidade do som, que nos permite diferenciar cada um dos instrumentos, mesmo quando tocam a mesma nota musical, é o timbre, né, pessoal? O timbre, como a gente viu, é a identidade do som, é o CPF do som, é o RG do som, é algo particular daquele instrumento, da nossa voz, cada um tem um timbre de voz, né? Então, por isso é a letra D. Número 9. Com base no efeito Doppler, assinale a alternativa correta. Letra A. A alteração da frequência de uma onda percebida por um observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre ele e a fonte emissora caracteriza o efeito Doppler. Então, esse aqui é exatamente o efeito Doppler, não é? Então, resposta aqui, letra A. É o exemplo da ambulância, né? Quando ele se aproxima, o som fica mais agudo, frequência aumenta. Quando ele se afasta,
Quando ele se afasta, o som fica mais grave e a frequência diminui. Essa é a característica do efeito Doppler. E número 10. A figura a seguir mostra as diversas ondas sonoras produzidas pelos instrumentos musicais, emitindo a mesma nota com a mesma intensidade. Tá aqui. Análises afirmativas. As ondas da figura anterior apresentam a mesma altura. Sim, você pode observar aqui, elas possuem uma mesma frequência, não é? Porque elas têm o mesmo período. Ó, se analisar aqui, ó, todas têm o mesmo período. Elas começam a se repetir igualzinho, né? Então elas têm a mesma altura. A altura está relacionada à frequência, né, pessoal? Som alto e um som baixo. Tá, a 1 está correta. A 2. As ondas da figura apresentam o mesmo timbre? Não, são instrumentos diferentes, né? Aqui está correta. Timbre não. 3. A onda produzida pelo violino se propaga no ar com o mesmo comprimento de onda que tinha a corda. Olha só. Deixa eu ver essa. A onda produzida pelo violino se propaga no ar com o mesmo comprimento de onda que tinha na corda? Não, né? Vai mudar o meio, então o comprimento de onda muda. A frequência se mantém, mas o comprimento de onda muda. Então está errado também. E a 4, as ondas sonoras são transversais. A gente acabou de ver no exercício anterior que as ondas sonoras são longitudinais. Então no caso aqui, apenas a afirmativa 1 está correta. A resposta é a letra B. Vamos lá, o 15. A tabela a seguir apresenta a frequência F de 3 diapasões. Diapasão 1, frequência 264. Diapasão 2, 352 e o 3, 440. Tá? Analisar as afirmativas. A onda que tem o maior período é a onda produzida pelo diapasão 1. Então, ó, nós sabemos que frequência é o inverso do período. Então, período é o inverso da frequência. A onda que tem o maior período é a onda pelo diapasão 1. Diapasão 1 tem a menor frequência, então eu tenho o maior período, está correto. As ondas produzidas pelos 3 diapasões no ar têm velocidades iguais? Sim, a velocidade de propagação do som no ar é 340 aproximadamente, independente da frequência. Então está correta também. O som mais grave é produzido pelo diapasão 3. Diapasão 3 tem maior frequência. Tá vendo? Tem a maior frequência. E sons graves são caracterizados por frequências menores. Então, o diapasão 3 é o que dá a frequência, o som mais agudo. Então, a gente tira isso daqui. Mais agudo. Então, 1 e 2 estão corretas. A resposta é a letra D. Tá? E o 17 aqui, uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz. Com comprimento de onda de 300 metros. Essa radiação contorna facilmente obstáculos como casas, árvores, etc., devido ao fenômeno da... Pessoal, o fenômeno físico que permite, né, a reconstrução, né, você ouvir que a onda contorna os objetos, é o fenômeno físico da difração. Por isso que a resposta é a letra A. Vamos lá, o 18. O fenômeno ondulatório da difração da luz, vamos lá, ocorre quando uma onda luminosa encontra um obstáculo ou uma abertura de dimensões compatíveis ou comparáveis ao seu comprimento de onda. Já é a resposta, né? Vamos ver as outras. Consiste na superposição de duas ou mais ondas luminosas? Não, difração não tem nada a ver com isso.
É a característica que se manifesta quando a diferença de fase entre duas ondas permanece constante? Também não. Consiste no desvio sofrido por um raio de luz monocromática ao mudar de meio. Isso aqui é refração, né? É o fenômeno associado à separação da luz branca em vários raios luminosos de comprimento de onda distinta. Isso aqui é a dispersão. Então essa aqui seria, só para a gente, isso aqui seria a refração. E aqui, dispersão. Então por isso que a resposta é a letra A mesmo. E 19. Na figura a seguir está representada a propagação de uma onda que atinge um obstáculo no qual é feito um orifício. Está aqui, ó. Né? Sobre o fenômeno reproduzido na figura, analise afirmações. O fenômeno chama-se refração? Não, o fenômeno chama-se difração. Isso aqui está falsa. Aqui é difração. Tá? Ondas luminosas não se comportam como onda reproduzida na figura? Pessoal, todas as ondas, inclusive as luminosas, podem sofrer difração. Tá? Então essa aqui está falsa. O fenômeno reproduzido na figura explica por que ouvimos o som emitido por uma fonte, mesmo que entre nós e a fonte exista, por exemplo, um muro de concreto? Verdadeira. A difração é isso. Contornar obstáculos. Certo? A D. Apenas ondas propagando-se em meio material se comportam como modelo produzido? Não, se a onda de luz, as ondas eletromagnéticas podem difratar, dependendo da condição, então exclui a questão do meio, somente meio material, então é falso. Quanto maior for a largura do orifício, menos será possível observar o fenômeno reproduzido na figura. Se aumentar aqui o obstáculo, o fenômeno da difração ele diminui um pouco, né? Então essa aqui está verdadeira também. Então FFV é a resposta correta.